E aí galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Metal Musicast. Vamos trocar ideia sobre Max Cavalera? Vou trazer 5 álbuns aqui, fazer alguns comentários com vocês, mostrando muito do que ele tem feito e do que ele já fez na carreira dele. E por que eu tô fazendo isso, galera? Porque amanhã eu vou entrevistar Max Cavalera. Às 13 horas essa entrevista aparece nas redes sociais do Jornal Diário de São Paulo, você procura no YouTube ou no Facebook, e às 14h30 a entrevista é aqui no Metal Musicast com Max Cavalera, beleza? Então vamos aí falar sobre esses 5 álbuns que eu tenho aqui. Se você não conhece a carreira do cara, é uma boa oportunidade para conhecer bem com tudo que eu vou mostrar aqui. Se você já conhece, acompanhe até o final, me dê sua opinião, diga o que você acha das minhas preferências, beleza? Peço que vocês se inscrevam no canal, vamos fortalecer o Metal Musicast, deixem seus comentários e coloquem aí o seu like, porque vocês reconhecem o meu trabalho fazendo isso, beleza? Bom, o primeiro que eu vou citar aqui, pessoal, eu não estou citando por ordem de preferência, tá bom? Mas eu quero citar esse novo projeto do Max Cavalera, o Go Ahead and Die, que ele fez com o seu filho Igor Amadeus Cavalera, que toca guitarra, baixo e faz o vocal também. E eles chamaram para a batera o cara que é da banda Chemis, é o Zach Coleman. Esse álbum acabou de ser lançado, ele foi para as plataformas digitais no dia 11 de junho, não tem aqui no Brasil ainda lançamento físico em CD, LP. E por que eu tô curtindo muito o Go Ahead and Die? Porque o Max faz aquele tipo de som que resgata a influência de hardcore, mas pensa aquele hardcore de banda finlandesa, sabe? O Ristetit, o Caos, o Ratos, essas bandas bem brutais de hardcore finlandês. Também me lembrou muito do Discharge, banda que é muito influente para o pessoal do metal, sempre fez um crossover com metal também. E além disso, tem a influência thrash e death do Max, que é bem comum. O Igor Cavalera, Igor Amadeus Cavalera, que é o Igor Filho, participa do projeto, até foi idealizado por ele, os caras estavam lá durante a pandemia, ficavam juntos, curtindo juntos numa edícula ali, num bangalô que eles têm na propriedade deles, e os caras ficavam ali fazendo churrasco, curtindo um som, assistindo filmes de noite e fazendo um som durante o dia todo. E dessas reuniões, desse encontro, eles tiveram essas músicas, levaram para Nuclear Blast, que apostou e quis lançar esse material e tá show de bola, eu curti demais. São letras de críticas políticas e sociais, denunciando várias mazelas do mundo, principalmente agora durante a pandemia. Então o primeiro single, que era o Truckload Full of Bodies, já falava sobre isso, é uma crítica à situação de desigualdade durante a pandemia. Tem várias outras músicas, é bem brutal mesmo, mas tem um lance, como eu disse para vocês, de influência desse hardcore. É muito interessante, eu curti, acho que você deveria dar uma chance, prestar atenção nesse novo projeto Go Ahead and Die. Embora as músicas tenham sido compostas ali na casa do Max com o filho dele, elas foram gravadas num estúdio, no Platinum Underground Studios, foi mixado pelo Arthur Risk, ele tem a capa do Stuart Easton, e o logo da banda foi desenhado pelo Jeff Walker, o cara do Carcass. O outro álbum que eu vou comentar aqui, que eu curto demais, é esse aqui, ó, o Killer Be Killed. Esse álbum que o Max Cavalera tem nesse projeto com o Troy Sanders, do Mastodon, com o Greg Puciato, do Dillinger Escape Plan, e na batera, o Ben Kohler, da banda Converge. Os vocais principais não são do Max, são do Troy Sanders, do Mastodon e do Greg Puciato. Eles colocam um lance bastante alternativo, tem uma certa atmosfera assim meio viajante no meio do peso, da rapidez, da brutalidade. Esse vocal desesperado do Troy Sanders, alternando com aquele lance mais alterna, né, alterna metal, como a gente chamava nos anos 90, do Greg Puciato. Tem também o Max também faz o vocal, por isso é um projeto muito interessante. Pensem a influência desses 3 caras compondo, tocando, cantando, gritando ali. Tem uma variedade de sons muito interessante, eu curti demais. Eu gosto mais desse segundo, tem o primeiro que leva o nome da banda, e esse segundo aqui, que é o Reluctant Hero,
é muito bom, galera. Eu recomendo, Max Cavalera não decepcionando. O terceiro que eu quero trazer para vocês é do Soulfly. Eu tinha um certo ranço com o Soulfly no começo, porque eu não curtia tanto aquele chamado groove metal, que vinha ali na escola do Roots. Eu sou honesto para falar, eu sei que tem muitos fãs que amam, o disco foi vendido no mundo todo, mas eu, na época que lançou, eu torci o nariz um pouco para aquele lance. Tem boas músicas ali, mas eu torci um pouco o nariz para o começo do Soulfly. Não era uma banda que caía no meu gosto assim, ali com aquele groove metal, não era a minha praia. Mas depois o Max começou a recuperar, né, a se dedicar mais às suas influências death thrash. E tem alguns discos muito bons na sequência disso. Eu gosto do Enslaved, eu gosto do Archangel, mas esse aqui para mim, ele chegou no ponto alto, é o Ritual. Chegou no ponto alto, é sensacional esse disco, é muito bem gravado, excelente produção. Aqui também tem um filho dele, né? Aqui o Zion é filho dele. Eu me lembro que eu tava lá no show em 94, no estádio do Morumbi, ele levou o Zion, lá era um bebezinho, que ele fez aquele momento, né, tipo o Rei Leão, de levar o menino ali para o público ver. Hoje é um homem tocando aí com o pai no Soulfly. E eu passei a gostar mais do Soulfly nessa fase em que ele virou mais death thrash metal. Eu não gostava tanto do lance groove metal. E esse aqui, para mim, como eu disse para vocês, ele alcançou um nível altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, os experimentalismos com percussão ou barulhos de metal industrial são bem reduzidos, bem reduzidos. Deve ter mais experimentalismo no Chaos AD do que aqui nesse Ritual. Então, vale a pena, galera. Prestem atenção nesse álbum, se vocês não conhecem, eu recomendo, é uma baita de uma obra aí da carreira do Max Cavalera. Eu curto muito também, na sequência eu vou contar para vocês, esse aqui do Cavalera Conspiracy. Um pouco pelo mesmo motivo que eu já vinha comentando, esse mais recente do Soulfly. Max Cavalera, junto com o Igor, seu irmão, o batera, também retoma as influências death, thrash, um pouco do hardcore também, aquele hardcore mais desesperado. E para mim, pro meu gosto, soa melhor. E eu curto. E de todos os álbuns do Cavalera Conspiracy, eu gostei muito desse aqui, do Psicosis. Gostei muito, creio que ele é um álbum que tem muito do Arise. No meu ouvido, de alguém que estava lá na época que o Arise foi lançado e tal, soa muito parecido com aquela época do Arise. E eu curto muito. Para mim é uma referência, a principal referência do Sepultura é aquela fase do Arise. Eu gosto também do Chaos AD, curto demais o Beneath the Remains, mas o Arise é o top. E por falar nele, esse é o quinto álbum que eu trago para vocês. Essa edição aqui que eu tenho saiu nacional, é uma edição um pouco mais caprichada, vem um CD bônus, e esse disco foi histórico. Eu acompanhava o Sepultura desde um tanto depois do lançamento do Beneath the Remains, comecei ali em 89, 90, e quando saiu em 91 o Arise foi um momento histórico sensacional para nós, para quem era fã de metal, para quem era fã de metal no Brasil, porque o Sepultura, como eu já disse no outro vídeo aqui, ele foi muito mais do que música. Se fosse só música já estava ótimo, porque o nível do thrash metal que eles conseguiram fazer aqui era da primeira divisão, era para andar com os gigantes do metal, e eles passaram a andar mesmo, fazer turnês, fazer festivais, e eles conseguiram chegar num nível de equilíbrio aqui do thrash metal, a influência do death. Eles também tinham mais na batera do Igor, né? A brasilidade era mais no estilo do Igor de tocar. O Igor, um gigante na batera, um cara que nunca fez aula, que aprendeu na raça, autodidata, e ele virou referência. Você pega aí Slipknot, os caras reverenciam o Igor Cavalera, reverenciam o Sepultura, mas em especial o Igor Cavalera, você percebe que Slipknot
tem influência de Igor Cavaleira, é uma das bandas grandes, né, do metal das gerações seguintes. Até o Metallica, outro dia, eu tava vendo os vídeos deles e eles estão colocando tambores no palco. Até o James Hetfield pegando lá baquetas e fazendo aquele som no estilo do que o Sepultura fazia com Pantera, com vários convidados lá em 94. Esse disco aqui, se você está chegando agora no metal, quer conhecer bem a carreira do Sepultura, do Max Cavalera, pode começar por esse aqui que você não vai se decepcionar. E esse aqui hoje, ele é o meu número 1 do Sepultura. Se tivesse que fazer um top 5 aqui, ele seria o número 1. E para você que é fã do Max e do Sepultura, me diga o que você acha de eu colocar esse aqui em primeiro. Colocaria o Chaos AD em segundo, o Beneath the Remains em terceiro e o Roots para mim em quarto, e em quinto eu colocaria o Esquizofrenia, que eu gosto muito, porque tem um lance de eu ter começado a ouvir Sepultura com o Beneath the Remains e com o Esquizofrenia. Então eu gosto, eu tenho um carinho por aquele disco, quando eu ouço aqueles sons. Para falar do Max Cavalera, eu trouxe esses 5, não trouxe o Go Ahead and Die, porque não tem físico, você pode ouvir, está liberado nas plataformas digitais. Isso aqui é o que eu mostro para vocês de Max Cavalera, lembrando que amanhã eu troco ideia com o cara, esse gigante do metal, que é o Max. Tamo junto, galera, espero que vocês tenham curtido, curtam também amanhã meu bate-papo com o Max Cavalera. Tamo junto, forte abraço.